Imagine uma cidade pequena. Casas simples, ruas de terra, silêncio. Menos de 12% da população trabalhando. Esgoto correndo a céu aberto em mais da metade das casas. Uma renda média que mal passa de R$ 2.400 por mês. Você provavelmente imaginou alguma cidade do Nordeste ou do Norte do país. Um lugar distante, esquecido no mapa. Mas essa cidade fica em Minas Gerais. O estado do sossego, da hospitalidade, do Uai. O estado que, segundo quem mora lá, é o melhor lugar do Brasil para se viver. Segundo o IPS 2024, o índice que mede qualidade de vida nas 5.565 cidades brasileiras, Senhora do Porto é a pior cidade do estado inteiro. E ninguém está falando sobre isso. A palavra mineiridade foi cunhada pelo sociólogo Gilberto Freire, um dos maiores intelectuais do século XX, para descrever o papel político do mineiro na formação do Brasil. Não foi o povo que inventou esse conceito. Foi a elite intelectual que o fabricou e o distribuiu até virar verdade. Pergunte a qualquer brasileiro o que define o mineiro. A resposta vem rápida: hospitaleiro, discreto, desconfiado no começo, mas caloroso depois. Pé no chão. Simples. O cara que te recebe com um café e um pão de queijo antes mesmo de te perguntar o nome. Essa imagem tem raiz histórica. A vida social de Minas durante o século XIX contribuiu para conservar na mente dos mineiros as imagens gloriosas do passado, com um misto de nostalgia e apreço exagerado à realidade setecentista. O estado que sediou a Inconfidência Mineira, o estado que produziu Tiradentes, símbolo de resistência, o estado cujas cidades históricas parecem congeladas no tempo como prova viva de uma grandeza que existiu. O conceito de mineiridade foi usado de forma recorrente, como ideologia, pelas elites políticas de Minas Gerais para garantir um lugar diferenciado no cenário político republicano nacional. A prova mais concreta disso tem nome: Política do Café com Leite. São Paulo e Minas Gerais eram os estados mais ricos e populosos no Brasil da República Velha. A oligarquia paulista estava reunida no Partido Republicano Paulista e a mineira no Partido Republicano Mineiro. Esses dois partidos se aliavam para fazer prevalecer seus interesses. O resultado foi direto. De 1894 a 1930, a presidência do Brasil alternava entre paulistas e mineiros, como se fosse um cargo hereditário. Esse acordo funcionava para manter o controle e o poder nas mãos das elites, grandes proprietários de terras do Brasil. E é exatamente aí que a história começa a ficar incômoda. Vamos fazer um exercício. Duas cidades do mesmo estado, mas mundos tão distantes que colocá-las no mesmo mapa parece um erro de impressão. Cidade A Nova Lima, localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, 111 mil habitantes, renda média de 3,8 salários mínimos. Para ter noção do que isso significa, é quase o dobro da média do estado inteiro. Na cidade, o salário médio formal chega a R$ 6.929. É o município com maior renda média do país inteiro, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas. Cidade B Senhora do Porto, Vale do Rio Doce, 3.067 habitantes, renda média de 1,7 salários mínimos. Apenas 11,3% da população está empregada. Isso significa que, a cada 10 pessoas em idade de trabalhar, menos de 2 têm emprego. Nova Lima concentra a maior proporção de pessoas ricas e bilionários do país, com condomínios de luxo, áreas verdes preservadas e qualidade de vida acima da média. Em Senhora do Porto, apenas 40,6% dos imóveis têm esgotamento sanitário adequado. Isso quer dizer que mais da metade das casas da cidade não tem onde escoar o esgoto de forma digna. Nova Lima tem 65 mil empregos com carteira assinada, uma economia puxada pela mineração, com 70% do valor gerado pela indústria. A Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, tem centros de pesquisa instalados lá. Em Senhora do Porto, a principal atividade econômica ainda é a agropecuária de subsistência. Não tem nada que atraia investimento ou gere emprego em escala. E aqui está o detalhe que a narrativa da mineiridade convenientemente omite. Existem duas Minas Gerais. O município de Nova Lima passou de 64 mil para mais de 120 mil habitantes em 25 anos. Uma das causas é a chegada de condomínios planejados, centros empresariais e instituições de prestígio. Enquanto isso, cidades como Senhora do Porto perdem população a cada censo. Os jovens vão embora porque não há o que fazer. Os que ficam, ficam porque não têm para onde ir. E esse é o ponto que dói mais. Morar bem no Brasil é uma questão de privilégio. Você não escolhe nascer em Nova Lima e não escolhe nascer em Senhora do Porto.
A diferença entre esses dois destinos é CEP. Mas como Senhora do Porto chegou até aqui? Como uma região inteira de Minas Gerais foi afundando enquanto outra subia? E é sobre isso que a gente fala agora. Rios que antes eram largos e cheios de peixes foram sumindo ao longo dos anos. As consequências da extinção dos cursos de água repercutiram diretamente na qualidade de vida da população e na preservação ambiental da região. Nos anos 70, um conjunto de empresas recebeu incentivos fiscais públicos propostos pelo governo militar para implementar extensas monoculturas de eucalipto na região do norte e nordeste de Minas Gerais. O argumento era desenvolvimento. A promessa era emprego, renda, progresso. O que chegou foi outra coisa. A opção para o desenvolvimento regional foi o reflorestamento com eucalipto, sendo implantado na década de 70 por 17 companhias. A iniciativa nunca atingiu seu objetivo de tornar a região desenvolvida. Apenas aumentou a pobreza. 17 empresas, incentivos fiscais do Estado, terras que antes pertenciam a agricultores familiares, áreas de uso comum de pequenos produtores, foram plantadas com eucaliptos a partir dos anos 70, por meio desses incentivos fiscais à atividade reflorestadora. O governo fez algo sofisticado. Usou o dinheiro público para subsidiar empresas privadas que ocuparam o território e transformaram o modo de vida de comunidades inteiras, sem pedir licença, sem compensação, sem retorno real para quem vivia ali. A monocultura de eucalipto chegou e ocupou o local de vida dessas comunidades. O modo de ser, viver e fazer, construído entre grotas e chapadas, foi impactado quando a população perdeu parte de seu território. E o resultado prático foi simples e cruel. Sem terra para plantar, sem água para irrigar, sem alternativa econômica, os jovens foram embora. As comunidades envelheceram, as cidades esvaziaram. Aqui está o dado que resume tudo isso em uma frase. Entre 1972 e 1983, foram reflorestados 435 mil hectares no distrito florestal da região, num clima próximo ao semiárido, com precipitação média anual abaixo de 1.100 milímetros. Plantar eucalipto, uma das árvores que mais consomem água do mundo, em uma região que já sofria com escassez hídrica, foi um erro grotesco. E quem pagou a conta foram os agricultores, as comunidades quilombolas, os pequenos produtores que viram suas nascentes sumirem e suas terras serem cercadas por monocultura sem fim. O governo de Minas Gerais chegou a criar os chamados distritos florestais, regiões prioritárias para a implantação de eucalipto. Um deles foi localizado no norte de Minas, então considerado oficialmente um bolsão de pobreza. O governo sabia que era um bolsão de pobreza, e a resposta foi plantar eucalipto para abastecer a indústria siderúrgica, não construir escola, não criar emprego local, não garantir saneamento, não investir em infraestrutura para as pessoas que já estavam lá. A pobreza do norte e nordeste de Minas é o resultado documentado de décadas de políticas que usaram o território e as pessoas como insumo para o desenvolvimento de outros. E enquanto isso acontecia no norte, Nova Lima recebia investimento em mineração, infraestrutura e desenvolvimento urbano. As duas Minas crescendo em direções opostas. Então, quando alguém te disser que o interior de Minas é o lugar mais tranquilo do Brasil para viver, a pergunta que você precisa fazer é simples. Qual interior? Para quem? Porque a tranquilidade de alguns foi construída em cima do sofrimento de muitos. Agora, para de olhar para a Senhora do Porto. Para de olhar para Nova Lima. Olha para você. Onde você mora hoje foi uma escolha? Ou foi o que tinha disponível com o dinheiro que você tinha? Essa é a pergunta que ninguém faz em voz alta, porque a resposta é desconfortável para a maioria das pessoas. A verdade é que, no Brasil, morar bem não é uma decisão. É uma consequência. Consequência de quanto você ganha, de onde você nasceu, de quem são seus pais, de qual CEP te encontrou primeiro. É o sistema funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. Um sistema onde a mobilidade geográfica, a capacidade real de escolher onde viver, é um luxo reservado para quem tem renda descolada do lugar onde está. Pensa bem no que isso significa. A pessoa que mora em Nova Lima não é necessariamente mais inteligente, mais esforçada ou mais merecedora do que a pessoa que mora em Senhora do Porto. A diferença entre elas, na maioria dos casos, é que uma tem renda que não depende do endereço. A outra tem renda que só existe se ela ficar onde está. Isso é o que separa as duas Minas. Quem depende de um emprego local está preso ao CEP desse emprego. Quem tem renda que não depende de um endereço fixo pode morar onde quiser. Pode escolher o sossego do interior sem abrir mão da estabilidade financeira.
pode trocar o aluguel caro da cidade grande por uma vida com mais qualidade e menos custo, pode finalmente fazer da moradia uma escolha e não uma imposição. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas nunca conecta. A discussão sobre onde morar no Brasil é, no fundo, uma discussão sobre de onde vem o seu dinheiro. Se o seu dinheiro vem de um salário, você mora onde o emprego permite. Se o seu dinheiro vem de ativos, de investimentos que trabalham enquanto você dorme, você mora onde você decide. As pessoas que constroem esse tipo de renda não estão esperando o governo resolver o norte de Minas, não estão esperando uma política pública chegar até elas. Elas entenderam que a liberdade geográfica tem um preço e que esse preço se chama independência financeira construída com consistência, não com sorte. É exatamente por isso que te recomendamos o curso de fundos imobiliários que fará com que você tenha renda sem precisar trabalhar. É como se você vivesse de aluguel, mas de maneira mais barata, sem inquilino, sem reforma, e pode começar com apenas R$ 100, que você já é sócio de grandes galpões, shopping e apartamentos. Quer ter uma renda todos os meses caindo na sua conta? Clique no comentário fixado, ou na descrição, ou se você está assistindo pela TV, acesse o QR Code que está aparecendo na tela. Volta para aquela cidade do começo. Ruas de terra, casas simples, menos de 12% da população trabalhando, esgoto a céu aberto em mais da metade dos imóveis, uma renda que mal passa de R$ 2.400 por mês. Nada do que você viu nesse vídeo é acidente. Isso tudo foi o resultado acumulado de décadas de decisões tomadas por pessoas que nunca precisaram morar lá, políticos que usaram o território como recurso, empresas que usaram a terra como insumo e um sistema que nunca foi desenhado para dar escolha a quem nasceu no lugar errado. A mineiridade existe, a hospitalidade existe, o pão de queijo existe, mas existem duas Minas Gerais. O Brasil inteiro tem essa fratura. E no meio disso tudo, tem uma variável que nenhuma política pública resolve por você. De onde vem o seu dinheiro? Porque a liberdade de escolher onde viver começa quando a sua renda para de depender do endereço onde você está. Se esse raciocínio fez sentido para você, se você entendeu que a questão não é a cidade, é a estrutura da sua renda, o link está aqui na descrição. É o próximo passo lógico depois desse vídeo. E se você chegou até aqui, já sabe mais sobre o interior de Minas do que 99% das pessoas que dizem querer morar lá. Se esse conteúdo abriu alguma coisa na sua cabeça, se inscreve no canal. Tem muito mais vindo por aí.